E no mês passado, a primeira-ministra da Nova Zelândia, a Jacinda Ardern, anunciou que vai renunciar ao cargo. Aos 37 anos, Jacinda se tornou a mais jovem líder de um país ao ser eleita em 2017. E o motivo é o burnout, esse esgotamento causado por estresse profissional. Para entender o que é, quais os sintomas, quais os tratamentos, nós recebemos a psicóloga Priscila Seibel Magalhães. Boa tarde, Priscila. Bem-vinda ao V+. Boa tarde, Keltrin. Prazer estar aqui. Uma satisfação. Obrigado pelo convite. Assim, o burnout é um nome difícil, né? Até de pronunciar, burnout. Agora, ele está muito presente na nossa vida e independente da profissão que a gente ocupe, né? Isso. O burnout é conhecido também como a síndrome do esgotamento profissional, né? Então, síndrome significa um conjunto de sinais e sintomas e burnout vem de esgotamento, né? A primeira vez que o burnout ele foi descrito foi na década ali de 70, 74, né? Pelo médico Frendenberg. Então, de lá para cá vem ganhando mais credibilidade, mais visibilidade esse assunto. Agora, Priscila, ouvindo ali na reportagem alguns dos sintomas, é possível a gente se identificar com um ou vários, né? Agora, como que é feito o diagnóstico efetivo do burnout? O diagnóstico consiste na procura ou por um psicólogo clínico ou então pelo médico psiquiatra, né? Esse diagnóstico, normalmente, o psicólogo, quando está fazendo a investigação, ele vai se basear em 3 pilares. Então, o primeiro pilar consiste ali na questão da exaustão, de quanto que está aquela energia desgastada, né? Às vezes até mesmo já esgotada. O segundo pilar para ser analisado é a questão da despersonalização do paciente. Então, essa despersonalização, ela se caracteriza pela aquela insensibilidade que o paciente ele vai tendo com seus colegas de trabalho. Uma insensibilidade emocional, então vai acontecendo aí um afastamento, uma evitação de se relacionar ali no seu âmbito profissional. E o terceiro e último pilar, a questão da falta de realização. Então, ele não se sente realizado, se sente desmotivado. Estes são os pilares de análise para investigação. Claro que existem outros fatores, né? Mas digamos que esses seriam os principais, os que a gente consegue destacar aqui de momento. E uma vez feito o diagnóstico, é possível conciliar o tratamento e continuar no mesmo ambiente que te adoeceu? Isso vai de cada caso, né? Então, cada caso é único. Lembrando que esses sintomas, eles podem ser, né, desde sintomas intensos e sintomas leves. Então, isso tudo vai depender de como que está o caso ali do paciente. Então, muitos acabam tendo que ser afastados do seu ambiente de trabalho, uma vez que ali o paciente ele se vê diante de longas horas de jornada de trabalho, questões de trabalhar sob pressão, né, responsabilidade excessiva, às vezes até a questão do comprometimento que vai causando com os próprios colegas de trabalho, então vai ficando um ambiente mais enrijecido, mais difícil. Dependendo de cada caso, então, às vezes precisa de um afastamento e às vezes não, né? Dependendo de como que está esse nível ali. Assim, em qualquer grau hierárquico pode ser, né, o profissional lá que atua no serviço mais básico da empresa, como o dono da empresa, que às vezes não tem como se afastar, até porque, né, gerenciar, administrar uma empresa causa bastante estresse. Então eu pergunto isso porque muitas pessoas até podem ter receio de compartilhar, de efetivamente aceitar que tem um burnout em função disso, de perder o trabalho, de ter que dar conta, né? Isso, de fato, essa questão ela fica bem comprometida, né? Então, assim, normalmente início de tratamento é a busca pelo psiquiatra, que caso haja necessidade, se os sintomas estiverem mais intensos, vai entrar com a questão do tratamento medicamentoso e o acompanhamento com o psicólogo, né, para estar cuidando da parte psicológica, da questão emocional. Então, a partir dali, os próprios profissionais, eles vão conseguir conduzindo esse paciente, né, que muitas vezes, de fato, com a realidade dele, não consegue se afastar do seu ambiente ocupacional. Priscila, porque a gente sabe que qualquer questão mental, uma doença mental, ela não é
não acontece num momento da vida e você vai lá, resolve como num passe de mágica. Depois você tem que continuar olhando para aquilo com mais carinho para entender o que te levou àquilo. É o caso do burnout também, a pessoa que teve um episódio de burnout, foi diagnosticada, passou por um tratamento. É necessário, importante, um acompanhamento também para que ela não se sinta, de repente, insegura de voltar a sentir aqueles sintomas? Isso, o acompanhamento ele se faz necessário na síndrome de burnout, né? Está sendo acompanhado por um profissional especializado e é tratamento, né? Então, todo tratamento, ele leva tempo. Então, aprender a respeitar os seus próprios limites, ter paciência consigo mesmo durante esse processo, vai fazer toda a diferença. E as empresas? A gente falou muito lá do paciente, de buscar ajuda. E as empresas têm tido uma percepção assim, mais acolhedora desse tipo de doença? A gente pode dizer que o burnout ainda é algo muito recente, né? Então, vem ganhando mais visibilidade agora. Então, até recentemente, a OMS regulamentou e reconheceu, até foi no dia agora, 1º de janeiro de 2002. Então, como é muito recente ainda, eu diria que os trabalhos estão iniciando, estão começando, né, nesse clima organizacional. Claro que também cada empresa tem uma cultura, né, organizacional também ali diferente, mas é super necessário cuidar desse ambiente, né, cuidar dos funcionários. Quanto mais cuidados essa empresa, esse líder, né, esse gerente, esse dono, né, da empresa tiver com os seus funcionários, né, com esse ambiente, em cada detalhe vai fazer a diferença, evitando assim uma possível síndrome de burnout. Perfeito, porque vai melhorar o ambiente, né, a qualidade do ambiente e evitar um afastamento também, né? Isso. Porque a gente sempre olha para os dois lados, né? E tem também a questão do funcionário público, que muitas vezes também, né, diante da rotina, diante, às vezes, de um trabalho que por algum motivo já não está gerando aquela satisfação, ele também precisa olhar com carinho para isso, de repente pode ter uma explicação racional para isso, né? Isso, exatamente. Então, assim, contribuindo para a saúde mental dos funcionários, todos ganham, né? A empresa ganha, o chefe ganha, os colaboradores ganham. Perfeito. Psicóloga Priscila Seibel Magalhães, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, um prazer, uma satisfação estar aqui com você hoje. Da mesma forma.